na tomografia a gente sofre muito com a questão dos artefatos. Eu trouxe basicamente 3 artefatos para a gente comentar hoje, que são os mais comuns e o que estarão no dia a dia de vocês, né. Então, o primeiro que eu acho que o que todo mundo já conhece é o beam hardening, que é o endurecimento do feixe, né. Nós temos o artefato que é chamado de Scarter, que ele sempre está relacionado à aquisição do exame, problemas na aquisição, e relacionados ao paciente, o que eu trouxe, que é o que mais ocorre, que é o artefato de movimento. Então, quando a gente pensa no beam hardening, ele é sempre gerado por estruturas densas. E muitas vezes a gente pensa que, é o implante, é o pino. Mas não, às vezes uma coisa mais simples, uma restauração mais densa, um material denso, ou o cimento endodôntico, pino de fibra de vidro. Às vezes a gente pega uns pacientes que foram obturados com cones de amálgama, então vai atrapalhar bastante a resolução da imagem. Então, todas essas linhas geradas a partir do objeto denso são o que a gente chama de beam hardening. Então, todas essas áreas hipodensas são artefatos. E as áreas hiperdensas que geram essas linhas, a gente chama de cupping, que também é artefato. Então, só para ajudar um pouquinho, como que a gente vai exemplificar? Então, o que que eu coloquei? Todas as setas azuisinhas são os artefatos de cupping. E as setas amarelas, elas estão indicando esses artefatos de sombreamento, que cria essa área hipodensa na lateral, na região das coroas, lateralmente às coroas. E ainda na seta em vermelho, que a gente tem as faixas e estrias hipodensas. Então, quando a gente pega esse tipo de exame, fica muito difícil da gente fazer as análises. Então, e a gente tem que ter sempre essa noção que os artefatos espalham no plano axial. Então, sempre o corte mais afetado é o corte axial. Então, além disso, nesse, nesse exemplo, o que, que a gente tem, ó? Aqui nessa área, que eu não deixei marcado para vocês, eu observei agora, ó, tem esse artefato que a gente chama de serrilhamento, que é um artefato que está relacionado ao protocolo utilizado, né? Então, nós temos esse serrilhamento nessa borda mais externa do volume. Aqui nessa região, nós temos o que a gente chama de artefato de zebra, porque forma uma linha, uma hiperdensa ou uma hipodensa, hiperdensa, hipodensa, hiperdensa, hipodensa. Tudo isso todas essas imagens aqui, ó, são artefatos gerados a partir das coroas desse paciente. Então, está afetando até a região, ó, das vértebras. Então, são corpos densos que estão espalhando o feixe de raio-x e alterando as imagens adjacentes. Então, a gente pega alguns casos, não sei se vocês já viram, mas tem esses implantes que eles eram chamados de implante justa-ósseo, que eles formam essas grades que elas eram fixadas no osso cortical. Então tem alguns formatos diferentes, né, mas hoje em dia praticamente não encontra mais esse tipo de implante, mas na hora que a gente vai para na tomografia, altera muito a qualidade de imagem, porque todas as alças desse implante justa-ósseo interferem e criam esses artefatos. Então, desde a região mais superior, então a gente consegue ver uma área que foi feita de enxerto, mas tudo fica alterado e difícil de interpretar por causa dos artefatos gerados pelos objetos densos. E nós temos os artefatos que eles são gerados por movimentação do paciente. Então, às vezes,
tem algumas vezes que a gente vê claramente corticais duplas e muito fácil de identificar. Mas às vezes a gente pega casos como esse, e você fala assim, ai, movimentou pouco. Mas o pouco que o paciente movimentou, você tem, ó, duplicação de cortical e você não tem detalhamento da região dos condutos, ó. Aqui eu fico até em dúvida. São um ou dois condutos, então dificulta muito. E o que eu sempre falo para as técnicas das clínicas que eu faço laudo, eu falo assim, ó, se formou estrelinha aqui, ó, pode repetir que o paciente mexeu. Eu sempre, quando formo essas estrelinhas no conduto radicular, eu falo, repete porque mexeu. Porque às vezes esses movimentos que eles são considerados mais finos, às vezes o técnico, na hora que ele está fazendo o exame, ele não consegue identificar esse tipo de erro e repetir naquela hora que o paciente está ali na clínica. E aí acaba chegando para o radiologista para fazer o laudo assim e dificulta muito para a gente. E esse exame precisa ligar para o paciente, ele tem que voltar para repetir. Que aí é um fato super desagradável. E por último, desse assunto de artefato, eu trouxe esses artefatos em formato de anel, que a gente tem aqui no centro um e tem vários aqui na periferia do volume. Esse tipo de artefato é um artefato relacionado ao aparelho. Então, esse aparelho, ele está descalibrado. Então, esse tipo de artefato aqui é por falta de manutenção no nosso aparelho. Então, é bem importante fazer as manutenções preventivas nos aparelhos, todos os aparelhos da clínica, desde o tomógrafo, impressora, os computadores, para a gente não trabalhar com esse tipo de problema. Então, esse aparelho, ele precisa de uma calibração geométrica. Então, esse tipo de imagem é visto por todo o volume. E às vezes você pode pensar, ah, mas Fernanda, tá aqui, ó, na periferia. Eu vou usar só aqui na região anterior desse volume. Não tem importância, porque isso aqui, ó, é problema de reconstrução geométrica da sua imagem. Então, essas imagens aqui podem estar com distorções geométricas. Então, você vai fazer uma medida que não é próxima do real para o teu implantodontista. Então, às vezes, o implantodontista vai ter algum problema no pós-operatório por um descaso seu com o teu aparelho, tá? Então, simplesmente liga para o técnico, agenda uma calibração geométrica e o problema está resolvido. É bem rápido e fácil.